Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu até mudei o ângulo hoje aqui, não sei se vocês perceberam, aproveitar essa luzinha do sol que está entrando. É bom para começar a semana com uma energia boa, né? Então é o seguinte, pessoal, na aula de hoje, na aula dessa semana, na verdade, né? Não é a aula de hoje, é a aula da semana. Na aula dessa semana, a gente vai produzir um pão um pouquinho diferente, né? Um pão um pouquinho diferente dos que vocês já fizeram. Mas antes de tudo, antes de começar a comentar sobre a aula dessa semana, eu quero dar um puxãozinho de orelha em vocês, tá? Bom, vocês sabem que eu estou disponível para vocês o tempo inteiro, a hora que vocês quiserem, vocês mandam mensagens. Eu, claro que respondo quando eu posso, né? Não deixo de responder, eu respondo todo mundo. Mas a pergunta que eu mais recebi essa semana, em referente à aula da semana passada, a pergunta que eu mais recebi foi: a pergunta é a seguinte: professor, eu não tenho fermento fresco em casa, eu só tenho fermento seco. Posso usar a mesma quantidade? Pessoal, algumas pessoas eu ainda respondi porque eu estava com bastante tempo, e algumas pessoas, alguns alunos, eu respondi da seguinte forma: você pesquisou para fazer a prova? Porque na prova tinha uma pergunta a respeito disso. Como que vocês fizeram a prova e logo em seguida me fazem essa pergunta? Daí eu fiquei um pouquinho com uma pulguinha atrás da orelha, tá? Então, pessoal, esse assunto eu já expliquei em sala de aula, tá? Eu falei na sala de aula a respeito disso. A gente teve aula teórica em sala presencial sobre isso. A gente teve pesquisa sobre isso no trabalho de vocês, fizeram pesquisa sobre isso na IP. Na prova eu fiz perguntas sobre isso. E agora, depois, na hora de fazer o pão, usar na prática, vocês acabam acabam me perguntando uma coisa que, primeiro, ou vocês já deveriam saber isso de cor e salteado de frente para trás de várias formas, claro que um mínimo de pesquisa, qualquer lugar na internet vocês encontram a respeito disso, inclusive no livro de vocês, tá? Então, gente, eu não estou falando que eu não vou responder perguntas que são fáceis de fazer, fáceis de responder ou tal, só vou responder perguntas difíceis. Não, não é isso, gente. Eu vou responder, eu vou ajudar vocês no que vocês precisarem. Mas, pessoal, tem um bom senso também, entendeu? Eu não estou falando que eu não vou ajudar vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou dar o sangue, se puder, para ajudar vocês, para transformar vocês em bons profissionais. Só que vocês têm que lembrar que um bom profissional, que um profissional de qualidade, um profissional competente, pelo menos, em qualquer área, não só na gastronomia, em qualquer área, ele deve, antes de qualquer coisa, antes de sair perguntando, antes de sair atrás procurando ajuda, ele deve tentar resolver o problema, sabe? Então, eu tenho um problema, eu preciso tentar resolver esse problema. Poxa vida, eu não consegui resolver esse problema, eu vou buscar alguém, eu vou procurar alguém que conheça um pouco mais, uma pessoa especialista no assunto, para de repente me ajudar, me dar uma luz, pelo menos, né? E foi o que eu fiz com vocês, pessoal. Então, muita gente que veio perguntou para mim: professor, quanto que eu uso de fermento seco se eu não tenho fermento fresco? Eu falei: você pesquisou? Você viu a prova? Você pesquisou no teu trabalho? Você pesquisou, entendeu? Assim, eu dei a luz, eu dei o norte para o aluno poder ir atrás dessa informação, porque também eu preciso ajudar vocês a serem profissionais melhores, tá, gente? Então, não fiquem chateados se eu não responder a pergunta que vocês fizerem ipsis literis na tampa. Eu vou pelo menos indicar o caminho para vocês seguirem para buscar esse conhecimento, essa informação que vocês procuram, tá bom? Bom, puxão de orelha dado, então agora vamos falar um pouquinho da aula. A aula de hoje, não sei se vocês perceberam, a aula número 3, é uma aula bem bacana, tá, pessoal? Nós temos vários pães utilizando farinhas diferentes das farinhas comuns que nós estamos acostumados a usar.
Então a gente costuma, né, normalmente fazer pão. Até agora vocês usaram a farinha branca, né, uma farinha de trigo comum. Hoje a gente está fazendo a aula dessa semana utilizando farinhas alternativas, como farinha integral, farinha de centeio, farinha de germen. A gente está usando vários tipos de farinhas nesse ramo, nessa área complementar da panificação, que eu acho muito bacana, muito legal, tá? Inclusive, muitos pães eles podem ser feitos misturando as farinhas integrais com as farinhas brancas, e tem pães clássicos muito legais, como o pão de campanha, que a gente tem lá, centeio com farinha branca. Eu gosto muito de fazer o pão de campanha do estilo francês, que é a farinha branca, centeio e farinha integral também. Tá? Temos que pensar também, é uma coisa muito importante para a gente analisar, como sempre, né, a qualidade dos insumos. É muito importante a gente analisar a qualidade dos insumos, analisar aonde você compra, quem é o fornecedor dessa tua farinha e como ela é produzida, tá? Muito importante. Então você vai no mercado, você vai lá comprar, por exemplo, farinha integral. Ah, eu não tenho farinha integral, não tenho centeio, não tem problema, pessoal. A gente tem vários lugares e é super baratinho, tá? Se vocês quiserem comprar. Se não, perdão. Senão a gente vai fazer igual a gente fez na aula passada. O pessoal faz um trabalhinho ali, a gente conversa sobre isso. E é muito importante na farinha integral, principalmente quando vocês forem comprar, analisar a qualidade desse produto, tá? Procurem ler na embalagem da farinha integral se está escrito farinha integral moída em moinho de pedra. Eu vou buscar a minha ali, espera aí que eu já volto. Bom, então voltando aqui, gente, farinha integral moída em moinho de pedra. Olha aqui, ó. Tá? Moída em moinho de pedra. Se tiver um selinho desse, ou tiver escrito, eu uso a Belarina, né? É muito boa essa farinha. Se tiver escrito em qualquer outro lugar, também não precisa ser esse selinho exato, né? Mas se tiver escrito em qualquer outro lugar, já é o suficiente. O que significa isso? Quando a farinha de trigo integral ela é moída em moinho de pedra, ela é garantido de que o grão inteiro entra no moinho e ele moe o grão inteiro para fazer a farinha integral, tá? Alguns moinhos, algumas marcas, eles pegam a farinha branca e misturam com farelo de trigo e falam que é farinha integral. Não deixa de ser uma farinha integral, mas não é a correta, né? Ela vai ter fibra ali, sim, ela vai ter algumas outras proteínas, vai ter, mas não é a correta, tá? A farinha de trigo integral quer dizer que ele usa o grão íntegro, o grão inteiro. Então você pega o grão inteiro e moe esse grão inteiro e faz a farinha. Ela é um pouco diferente da farinha de trigo branca misturado com farelo, então tem que tomar cuidado. Se te conseguir achar esse selo ou em algum lugar da embalagem escrito moído em moinho de pedra, facilita muito, é muito melhor, tá, a produção do pão com uma farinha dessa. Lembrando, a farinha de trigo integral tem bastante glúten, quantidade, mas nem todas as proteínas dessa farinha são hidrossolúveis, elas não são, ao contrário, desculpe, nem todas as proteínas dessa farinha, elas são o glúten de qualidade, tá? Ela vai ter bastante quantidade de proteína, mas não vai ser 100% glúten, gliadina e glutenina, tá, pessoal? Então, tomem cuidado também na hora de usar. A gente tem uma farinha de qualidade, sim, mas lembrem que ela absorve bastante água por causa da fibra, tem bastante fibra, bastante casquinha, bastante películas e ela absorve então bastante água. Lembrem que uma receita de pão de farinha, pão integral, ela vai ter um pouquinho mais de água. No começo ela é bem mole a massa e aí ela vai, assim que o glúten for desenvolvendo na sova, você vai alisando esse pão, ele vai descolando na mão. Lembrem de não cair na tentação, tá, gente, de jogar mais farinha para desgrudar. Vai na fé que se a tua farinha for de qualidade, você vai
conseguir tirar um pão bom dessa receita, tá? Outra coisa, pão de centeio. Centeio tem pouco glúten, tem quase zero glúten. Então, também tomem cuidado. Provavelmente vocês vão fazer uma misturinha ali de farinhas e tal. Então, é só seguir a receita do jeito que está na apostila, que essa receita já foi testada, ela funciona super bem. Então, vocês vão pegar essa aula 3 e vão escolher 2 receitas. Podem escolher qualquer uma das receitas, mas vocês têm que fazer 2, tá? 2 pães diferentes dessa aula e aí mostrar para mim, tá? Fazendo o mesmo esquema que a gente fez na aula passada, fazendo o pão e postando lá no fórum. E aí, a partir da aula que vem, a gente vai fazer um negocinho um pouquinho diferente, tá bom? Também estou à disposição, tá, pessoal, para tirar dúvidas, mas lembrem do puxãozinho de orelha que eu dei agora no começo da aula para vocês. Pensem, analisem, tentem resolver o problema, para daí vocês fazerem as suas perguntas e pesquisarem e tal. Não estou, quer dizer, eu estou disponível para vocês, tá, o tempo inteiro pelo WhatsApp, mas perguntas óbvias que vocês já deveriam saber, eu não vou responder a pergunta, mas sim vou falar assim, ó, lembra daquele dia, lembra daquela pesquisa que a gente falou, lembra daquela aula que o professor deu? Aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas eu estou aqui disponível para vocês. Escolham 2 receitas, desenvolvam essas receitas e a gente continua durante a semana que eu estou disponível para vocês. Vou deixar essa aula até quinta-feira à noite para vocês desenvolverem. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu tô aqui e mandem esses pães. Eu já tô vendo que vocês estão evoluindo bastante, tá? Eu já vi a evolução da primeira aula para a última aula. Eu tenho certeza que essa aula vai ser uma evolução ainda maior, tá? Muita gente feliz da vida, mandando foto dos pães. Olha que pães maravilhosos. Algumas pessoas com um pouquinho mais de dificuldade, mas já melhoraram da primeira para a segunda aula. E o que está sendo muito legal é que eu estou vendo a evolução de vocês na produção do pão. Tá bom, pessoal? Então, um beijão para vocês e até a próxima!